Oi, gente, estamos de volta, tá? Vamos conversar agora sobre inscrição. Só lembrando que a filiação, tá, é o vínculo do qual nascem os direitos e as obrigações de um segurado, tá? E no caso do obrigatório, é o exercício da atividade remunerada que determina a filiação automática e obrigatória ao regime previdenciário. A inscrição, ela não é automática. A inscrição, ela é dependente de um ato administrativo, de uma formalidade, de um cadastramento, de uma anotação na carteira de trabalho. Então, nós vamos passar ao quadro para podermos examinar uma série de detalhes sobre a figura da inscrição de segurados. Vamos lá. Então, inscrição, tá? A inscrição do segurado para os efeitos da Previdência Social é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime, mediante comprovação de dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização, ou através do recolhimento da primeira contribuição efetuada através do NIT do trabalhador, do número de inscrição que ele já possui. Então, vamos lá. A inscrição, ela não é automática. A inscrição, ela é uma formalidade que pode ser sinônimo de cadastro, tá? Junto ao regime geral, ou é uma formalidade necessária para que esse cadastro se concretize, tá? E essa inscrição, ela é feita mediante comprovação dos dados pessoais e também de outros elementos que vão, tá, demonstrar em que categoria deve ser inscrito aquele dado segurado, ok? Agora, acontece o seguinte, algumas pessoas tiram sua carteira de trabalho e passam a ter, no momento em que tiram a carteira, um número de identificação junto ao PIS/PASEP. Mesmo que a carteira não seja anotada, eles já passam a ter esse número de identificação, que é o número junto ao PIS/PASEP. Se o indivíduo já tem um PIS/PASEP, ele pode se inscrever, em vez de se cadastrar, o que ele faz é recolher a primeira contribuição utilizando aquele número de PIS que ele já possui como identificador da Guia da Previdência. Ao pagar a primeira contribuição, identificando a Guia da Previdência com aquele PIS, o indivíduo estará inscrito, tá? Agora, a inscrição pode, então, ser entendida como ato material da filiação. A filiação, tá? Ela é, assim, incorpórea, tá? Ela é algo, assim, de natureza abstrata. Trabalhou, filiou. Mas a quantidade de filiados no país sem inscrição é muito grande, é um grande problema para a Previdência, que tem tomado inúmeras medidas para que esses filiados, mas não inscritos, regularizem sua condição. Então, o ato material de filiação é a inscrição. Ela é normalmente promovida ou pelo próprio beneficiário, pelo segurado, ou pela empresa, objetivando sua identificação pessoal perante o INSS. De acordo? A inscrição no regime geral resulta da comprovação de dados pessoais tais como emprego, habilitação profissional e outros requisitos considerados necessários a critério do INSS. Então, aí está, né, o grupo dos dados pessoais e outros elementos úteis à caracterização do indivíduo como segurado da Previdência e possibilitando, tá, você concluir em qual categoria ele deverá ser inscrito. Com a implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, todos os segurados serão identificados por um número chamado Número de Identificação do Trabalhador, ou seja, serão identificados pelo NIT, que será único, pessoal e intransferível, independente de alterações de categoria profissional. Tá? Então, o indivíduo que tenha um NIT, por exemplo, ele tem um PIS. É uma das formas de NIT. Esse PIS vai acompanhar o indivíduo a vida inteira. Tá? Ele pode mudar do emprego para outro, ele pode deixar de ser empregado, passar a exercer atividade como contribuinte individual,
que esse PIS, que é o número de identificação dele, vai acompanhá-lo sempre. O NIT deve ser único, pessoal e intransferível. Agora, o NIT pode ser o número de inscrição no INSS, que é o NIT que a gente diz que é o NIT-NIT, tá? Pode ser o número de inscrição no Programa de Integração Social, PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e no Sistema Único de Saúde. Então, eu posso ter o NIT-NIT, o NIT-PIS, o NIT-PASEP e o NIT-SUS, tá? Agora, vejam, o NIT é um número de identificação. Número de identificação que é obtido ou ativado quando o indivíduo vai fazer a sua inscrição ou ele é inscrito pela própria empresa na Previdência Social. Vamos ao próximo, tá? O contribuinte individual terá um único NIT. Então, eu tenho aqui o CI, ele vai ter um único NIT, mesmo que ele exerça concomitantemente mais de uma atividade remunerada, devendo informar ao INSS todas as suas atividades. Agora, um trabalhador que já possua número junto ao PIS ou PASEP, se vier a exercer atividades como contribuinte individual ou, se desempregado, contribuir como facultativo, utilizará esse mesmo identificador para efetuar suas contribuição. Então, o dado trabalhador já tem número de PIS, ele passa a exercer atividade como contribuinte individual por conta própria. Como é que ele vai efetivar as suas contribuições? Pagando uma guia da Previdência identificada com aquele mesmo PIS que ele já possui. Agora, olha uma informação importante aqui embaixo. É vedada a inscrição pós-mortem, exceto para o segurado especial, desde que presentes os pressupostos de filiação desse segurado. Então, não é permitida a inscrição pós-mortem para segurados que não o segurado especial. No caso do segurado especial, ele pode falecer sem ter se inscrito, a família se dirige ao INSS, demonstra que se tratava de um segurado que exercia atividade rural ou pesca em regime de economia familiar e a família então o inscreve e em seguida se habilita à pensão por morte, provando a condição de dependentes desses familiares. Vamos lá. São responsáveis pela inscrição dos empregados, a empresa. De avulsos, o sindicato ou o órgão gestor, o OGMO, tá? Conforme sejam avulsos não portuários ou avulsos portuários. Dos contribuintes individuais que prestam serviços a empresas desde abril de 2003, caso eles não tenham se inscrito, a responsabilidade é da empresa. Então, o individual que presta serviço à empresa, caso não inscrito, é a empresa que o inscreve. Dos outros segurados, são eles próprios, permitida a inscrição do segurado por terceiros. Então, o CI por conta própria, quem o inscreve? Ele próprio. Um facultativo, ele próprio, tá? No caso do empregado doméstico, ele próprio, mas não haveria nenhum impedimento de a inscrição ser efetuada pelo empregador. Então, quem escreve o empregado? A empresa. Avulsos, o sindicato ou órgão gestor de mão de obra. CIs que prestam serviços à empresa e não estão inscritos, é responsabilidade da empresa inscrevê-los. Os outros segurados serão eles próprios os responsáveis pela efetivação de sua inscrição, tá? Eu quero voltar aqui, vamos colocar uma tela em branco, só para lembrar aqui uma situação interessante. Vamos chamar esse grupo aqui de contratante X, só para vocês lembrarem sempre deles. Grupo do contratante X são aqueles que, em alguns casos, equiparados à empresa, em outro caso, empresa mesmo, tá? Então, vamos aqui, CI, equiparado à empresa. Produtor rural, pessoa física, missão
diplomática e repartição consular estrangeiras em funcionamento no Brasil, e também no caso de organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, esse organismo internacional quando contrata CI no exterior, ok? Nesse caso aqui, esse contratante X, ele está dispensado de, vou botar aqui duas coisas, inscrever o CI que lhe presta serviços assim como ele está dispensado de arrecadar a contribuição do CI que lhe presta serviço. Ok? Então, aqui, quando eu falar em contratante X para vocês, nós estamos nos referindo a esse grupo. CI equiparada à empresa, produtor rural pessoa física, missão diplomática, repartição consular estrangeiras no Brasil, organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo quando contrata no exterior CI. Todos esses estão dispensados de inscrever o CI que lhe presta serviços, assim como de arrecadar a contribuição do CI que lhe presta serviços, ok? Agora nós vamos aqui, vamos botar outro quadro em branco, só para eu mostrar aqui uma peculiaridade para vocês, tá? Como é que uma empresa, vamos ver aqui, né? No caso do empregado, quem o inscreve é a empresa. Qual é o ato considerado como inscrição? É a anotação dos dados do contrato de trabalho na carteira de trabalho. Então, vamos dizer que é a anotação da carteira de trabalho e previdência social. No caso dos avulsos, quem os inscreve? O avulso portuário é o ógimo. O avulso não portuário é o sindicato. E qual é o ato considerado como de inscrição? Esse ato se chama registro ou cadastro. A gente diz que um avulso estará inscrito quando ele estiver registrado ou cadastrado no ógimo, por exemplo, tá? Então, registro ou cadastro. No caso de CI, por conta própria, quem o inscreve? Ele mesmo, tá? É o próprio CI. Como é que ele faz isso? De duas uma. Ou ele faz um cadastramento junto ao INSS, então vou botar aqui no INSS. Ou então, se ele já tem um PIS, ele providencia o recolhimento
da primeira contribuição numa guia identificada naquele PIS que ele já possui, tá? Ele vai colocar na guia um código que vai, né, informar a Previdência Social que se trata de guia de contribuinte individual. Agora, o CI que presta serviço à empresa. O CI que presta serviços à empresa eu espero, tá, que o próprio CI providencie a inscrição fazendo isso. Mas se não inscrito? Se não inscrito, quem é que vai providenciar a inscrição? A empresa. E o que ela faz? Um cadastramento, tá? Então, a empresa providencia um cadastramento dele junto ao INSS. Se se tratar de empregado doméstico, empregado doméstico pode ser tanto o empregado quanto o empregador, tá? Tanto um quanto o outro podem providenciar a inscrição. Para isso, gente, pode ser através de um cadastramento junto ao INSS, cadastramento no INSS, ou então, tá? Pagamento, como a gente viu ali, recolhimento da primeira contribuição, usando na guia um PIS que ele já possua. E o segurado especial, como é que ele se inscreve? O segurado especial, ele vai se inscrever, tá? Se cadastrando junto ao INSS, ele tira um NIT para ele, um NIT para a esposa, e ele também tem que providenciar uma matrícula SEI para o grupo familiar. Essa matrícula vai identificar todo o grupo familiar. Então, ele tem aquela propriedade naquele endereço, tá? Onde ele trabalha em regime de economia familiar, com a esposa, filhos, e aí ele vai, né, naqueles que têm mais de 16 anos, já são segurados obrigatórios, na medida em que trabalha efetivamente com o grupo familiar, vão passar a ter um número de identificação. E, ao mesmo tempo, é necessário que se abra uma matrícula SEI para aquele grupo, ok? Ficamos por aqui e, em seguida, estaremos examinando as diferenças entre filiação e inscrição. Até lá!